E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Gessé falando aqui. Vamos dar início a mais um livro de ciências, né? Vamos entrar no mundo das ciências, tá bom? Agora no livro 4, certo? Vamos iniciar aí o capítulo 1 e a partir dele a gente vai ver aqui as funções vegetativas nos seres vivos. Não se espante, porque funções vegetativas é algo bem comum. O modo da digestão deles, a alimentação, respiração, eliminação de excreções, tá? Movimentação, percepção do ambiente, como é que esses seres vivos, animais, plantas, tá? E outros seres vivos se comportam na natureza para poder ter a sobrevivência, né? A questão da sobrevivência, como é que é a dieta deles, como é que eles conseguem obter energia dos alimentos que eles acabam desfrutando aqui na natureza. Então é algo bem tranquilo, temas voltados aí para a parte mais biológica, tá bom? E aí a gente vai começar hoje com a nutrição nas plantas e nas algas, tá? E também vou fazer uma outra aula sobre a nutrição nos animais. Aí a partir disso a gente vai ver por que a gente respira, a respiração nos animais do ambiente aquático, animais do ambiente terrestre, circulação nos animais e também a excreção nos seres vivos. Tudo isso aqui dentro do nosso capítulo 1, tá bom? Então, como é bastante coisa, é legal que a gente anote, né? Faça as anotações, os resumos, pausa o vídeo, tá? Para que você possa aí tá fazendo as suas anotações e destacar os pontos importantes que a gente vai colocar aqui durante nossa aula. Então vamos lá. Primeira parte é aqui, ó, a nutrição nas plantas e nas algas, né? Assim como qualquer outro tipo de ser vivo, planta e alga, eles precisam de nutrientes, né? A planta, ela necessita de alimento, tá bom? Para conseguir o que? Energia, tá? A nossa alimentação, por exemplo, ela é baseada em vegetais, carnes, cereais, né? Outros nutrientes para que a gente possa obter energia. Você não sai de casa sem tomar café da manhã, né? Você não consegue ficar sem almoçar porque você vai ficar fraco, você fica sem energia. A mesma coisa é todos os seres vivos, eles necessitam dessas fontes de energia. Então, a gente necessita dessa fonte de energia, a gente necessita produzir novas células, né? Células vão morrendo e outras necessitam ser regeneradas, e também para realizar o transporte de substâncias, dentre outras tarefas dentro do nosso organismo, tá? Eu digo nosso organismo, mas eu também estou relacionando isso às plantas e também às algas. Lembrando que as plantas pertencem ao reino das plantas e as algas pertencem ao reino dos protistas, tá? A alga não é planta. Então, parte desses nutrientes, né, como sais minerais e vitaminas, é obtida diretamente do solo, lá onde a planta está localizada. Outros, né, serão sintetizados por meio da fotossíntese e então utilizados no fornecimento de energia. Então, a planta, deixa eu desenhar aqui para vocês rapidão. Prontinho, desenhei aqui uma planta para gente, né? E aí a gente sabe que aqui nas raízes, né, vou destacar aqui em vermelho, tá? Elas pegam sais minerais aqui do solo, que elas precisam, né, como meio de nutriente, e também água, tá? E aí esses sais minerais vêm diretamente do solo, tá? Vem diretamente do solo. Aqui em cima, nas folhas, tá bom? A gente tem o processo de fotossíntese, que também é necessário para a nutrição da planta. Acontece aqui na folha, né, ele fala assim, a fotossíntese é um processo dependente da clorofila. A clorofila é uma substância que fica aqui dentro, né, dessa substância, né, que é um cloroplasto. Tá? Na imagem A aqui, a gente tem uma célula de alga contendo cloroplastos, tá bom? Observadas no microscópio óptico, que é uma imagem de um microscópio, de uma alga. Aqui já não, aqui já é um próprio um cloroplasto, né, que é uma organela que fica dentro da célula. Ele fala assim, ó, clorofila, que é uma molécula capaz de absorver energia luminosa, e a clorofila, né, está contida nos cloroplastos, presentes principalmente nas células das folhas. Então, essa partezinha aqui todinha, que parece um feijãozinho, elas são
ela é um cloroplasto, né? É um compartimento que está dentro da célula vegetal, aqui dentro da folha. E é ela que é responsável, né? Dentro dela tem a clorofila, que é responsável aí por pegar, ó, a energia que vem do sol, né? O sol vai lá, ó, transfere energia, a luz, aí ela transforma essa luz, né? Juntamente com o gás carbônico, juntamente com a água, para poder produzir o açúcar da planta, que é a glicose. Tá? E aí essa glicose ela vai ser, ó, transportada por toda a planta, tá? Então a planta ela pega nutriente aqui do solo e ela pega também nutriente aqui da atmosfera. Lembrando que fotossíntese é o processo, tá? De nutrição da planta, está relacionado com a nutrição, ó, porque é esse processo que vai gerar o alimento da planta. E a clorofila é a molécula capaz de realizar esse processo. Ela que é capaz de pegar aqui a energia que vem do sol para transformar em açúcar, tá? Que é justamente a glicose. E essa clorofila está dentro do cloroplasto, que é um compartimento dentro da célula vegetal. A gente até viu isso lá no capítulo sobre células. Tranquilo? Então, a gente vê, né, que na fotossíntese o organismo ele usa água, ele utiliza gás carbônico e energia luminosa para produzir glicose. Eu vou até mostrar esse esquema para vocês agora. Ó, aqui eu tenho um esquema bem legal, né? Eu tenho aqui a energia luminosa, né, capturada pela clorofila. Eu tenho gás carbônico, galera, ó, capturado pelas folhas, o gás carbônico que é o CO2, tá? Que é o gás aí que produz o aquecimento global, né? É o gás liberado na nossa expiração, por exemplo. E aí a planta usa ele para poder produzir alimento, juntamente com a energia. Aí eu tenho aqui a água capturada pelas raízes. E aí eu tenho uma liberação do oxigênio que a gente respira. Muita atenção nisso daqui. Esse processo de fotossíntese, né? Ele libera, ó, o oxigênio para a atmosfera. Esse oxigênio aqui que é o mesmo O2, né? É o oxigênio que a gente usa para nossa respiração. Por isso que as plantas são tão importantes, tá? Elas geram glicose. Essa glicose também vai para onde? Vai para os frutos, né? Os frutos que a gente consome, por exemplo. E aí a gente necessita desse açúcar, tá? E a gente também necessita do oxigênio. Por isso que a planta ela é tão importante para nossa respiração, para nossa sobrevivência. Até coloca aqui, né? Ó, existe a liberação de oxigênio usado na respiração da maioria dos seres vivos, tá bom? Então, se alguém perguntar, né, por exemplo, qual é o açúcar que é liberado no processo, durante o processo de fotossíntese? É a glicose. O que a planta utiliza para realizar esse processo? Ela utiliza energia luminosa, que é capturada pela clorofila. Ela utiliza gás carbônico e também utiliza oxigênio. A gente tem um esquema aqui bem bonitinho, não fique com medo desse esquema, que é organizado. A fotossíntese é um processo complexo que pode ser resumido da seguinte forma. A gente tem gás carbônico mais água. Isso aqui eu chamo de reagente. Tá? Reagente é como se fossem os ingredientes de um bolo dentro de uma reação química. Isso aqui na verdade é uma reação química, né? É o que eu tenho antes, são os reagentes. E no caso do processo de fotossíntese, eu tenho gás carbônico e água. Aí eu coloco essa setinha aqui para dizer que está ocorrendo uma reação química. E dentro dessa reação química eu preciso de quê? De energia luminosa e da clorofila para que ela possa acontecer. Aí lá do outro lado é como se eu tivesse o bolo feito, que são os meus produtos, né? Eu vou produzir o quê? O gás carbônico e a água eles se transformam em glicose, que é o açúcar, o oxigênio que a gente respira e também alga, né? A gente tem até aqui um conceituando bem legal, né, que as cianobactérias também são autotróficas fotossintetizantes, né? São bactérias que fazem fotossíntese. No entanto, existem certas bactérias capazes de produzir o próprio alimento sem usar a luz como fonte de energia, em um processo denominado quimiossíntese. Já é um outro processo que o ser vivo utiliza para produzir energia, né, e produzir alimento. Não é como a fotossíntese. Empregam a energia liberada nas reações químicas, olha só, que ocorrem no interior de suas células, ou seja, a fonte de energia é interna e não externa, né, pessoal? Eles utilizam a energia de dentro do próprio organismo, né? Tá bom? Já aqui nas plantas é diferente. Nosso foco é aqui nas plantas. Então, se eu pedir para vocês, esquematize a equação química da fotossíntese, vocês vão colocar esse esquema aqui, tá? Isso aqui resume tranquilamente, tá? De uma forma mais avançada, você poderia trocar o nome do gás carbônico pelo símbolo dele, a água, que é o nome da água, pelo símbolo da água, e assim vai, tá bom? Então essa daqui é a primeira parte, a parte introdutória em relação à nutrição das plantas e
das algas, tá bom? As algas também fazem aí o processo de fotossíntese da mesma forma, lá vai ter a clorofila, tá? As algas, elas têm essa molécula dentro de sua estrutura e vão fazer esse processo perfeitamente para produzir alimento, tá bom, gente? Então, a gente fica por aqui com a parte de nutrição nas plantas e nas algas. Eu sei que já tem muita informação. Tenta fazer um esquema disso, tenta desenhar a equação química para que a gente possa estar dando continuidade. Tá certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Forte abraço e até a próxima aula.